Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 8. Deus abençoe a todos os irmãos através da internet. Deus abençoe os irmãos de Londrina, no Paraná. Dia 14 eu estarei aí para nós termos o culto de Santa Ceia e batismo aí na chácara. E também no dia 16 estaremos ali em Viamão, ali no tabernáculo, ali na casa do irmão Johnson, né? Convidamos a todos os irmãos do Capão da Porteira, os irmãos aí de Alvorada, para estarem conosco ali naquela reunião. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão João Marcos, né? E veio a companheirinha junto. Deus te abençoe, né? Deus abençoe a todos vocês através da internet. Deus abençoe a irmã Ruth. Deus te abençoe, Ruth, a mãe da irmã Letícia, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Esther capítulo 3, versículo 8. Deus abençoe os irmãos de Santa Maria da Boca do Monte. Tivemos um culto maravilhoso ontem lá. Deus abençoe a todos vocês. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. É bom a gente ler a Escritura, né? A Bíblia, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu vou pedir vocês ainda para ir para o livro de Atos, capítulo 24, verso 5. A Escritura, ela vai se ligando, né, como a mensagem. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Grande Deus, querido e amado Pai Celestial, que criou os céus e a terra, que criou o mundo visível e os mundos invisíveis, que nos colocaste aqui dentro de uma dimensão fraca, mortal, para poder te conhecer, para receber de ti, Senhor, a revelação. E depois de tudo isso, tu nos levará de volta para aquele lar no qual o Senhor sempre esteve conosco. Pai bondoso, fala conosco através da sua palavra. Usa esse pouco de pó nas tuas mãos, como o Senhor queira usar. Ajuda teus filhos. Também oramos, Pai, pelo neto, o Benjamin, neto do nosso irmão Jomar e a irmã Yara, que foi atacado com essa praga da dengue. Mas já está repreendido em nome de Jesus Cristo todo o mal daquela criança, e que ela seja restaurada e curada para a glória de Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Graças ao Senhor. Eu
ainda quero também estar lá, o pai da irmã Letícia, né? Não dava para lhe ver como você estava sentado, né? Deus te abençoa. O nosso tema, não sabemos se vamos entrar mesmo nele, né? A rainha que guardou o segredo, né? Eu creio que vocês conhecem o livro de Esther. É o único livro na Bíblia onde não se diz a palavra Senhor, Deus, Jeová. Fala em jejum, né? Orações. É o único livro onde você não encontra a palavra Deus. E Deus está ali, né? Mas eu queria ler aqui algo. São coisas que nos chamam a atenção. E vocês, através da internet, vocês vejam Atos capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui foi instituído pela primeira vez os diáconos, que são os policiais da igreja e que cuida dessa parte das viúvas. A gente pensa também que cada caso, quando se trata de viúva, é um caso. Existe viúva que fica com uma boa pensão do marido, não precisa depender da igreja, né? Mas existe viúva que fica com... Às vezes tem viúva que não fica com nada. Tem outras que ficam com um salário mínimo, né? Outros ficam com 2 salários. Viúva, para ser considerada viúva, não é aquelas que são levianas, que o marido nem fechou o olho e ele já está atrás de outro homem, né? Essa aí a igreja não tem responsabilidade com ela. Agora, pastor Osmar partiu desta vida, né? E ele não tinha um salário para poder deixar com a sua viúva, a irmã Ruth. Ele se aposentou como sapateiro com um salário mínimo, né? Pelo que eu sei. E às vezes as pessoas pensam que a irmã ficou com uma grande pensão. Não. Pastor Osmar foi um homem que viveu para a obra. Ele não era um homem que trocava de carro de 2 em 2 anos, nem de ano em ano, né? O carro dele ficou por muito tempo quebrado. E no ano agora que Deus, nesse ano passado agora, que ele consertou a caixa daquela Citroën Picasso, parece uma coisa assim, R$16.000. E ele não pôde fazer uma viagem com ela. Ele alugava sempre um carro para poder viajar nestes últimos anos, né, da sua vida, e ele nunca quis trocar. Falaram: você não vai comprar? Ele disse não. A irmã Ruth disse que ele já estava sabendo, né, Deus já estava preparando ele, que Deus ia levar ele. Então, aproveitando vocês através da internet, o pastor Osmar não deixou mundos e fundos. Não. Ele deixou 8 filhos. 5 filhos do primeiro casamento, 3 filhos com a irmã Ruth, que foi do seu segundo casamento, depois que ficou viúvo. Deixou uma casa com cada filho, né? Eles não ficaram pagando aluguel, nem ficaram na rua. Mas a viúva não ficou com salário. E o que eu quero esclarecer aqui é que o ministério de Apocalipse 10
8 a 11, o ministério da noiva, no qual o pastor Osmar foi representante aqui, deu sua vida por essa mensagem, deu sua vida. Foi um homem doente, um homem diabético, um homem que tinha problema do coração, um homem que pegou a Covid-19, seus pulmões estavam cheios de água, inchado, no dia que foi para o hospital, e entubaram ele não resistiu quando foi fazer o cateterismo, e ali Deus o recolheu. E às vezes você pode ter uma ideia, mas a gente está por dentro, porque eu estive ali por 3 vezes em menos de 2 meses, estive conversando ali com a família, estive conversando na reunião com os irmãos, e eu não acho justo, né? Acho uma injustiça um pastor desta mensagem, uma igreja, negar uma ajuda a uma mulher viúva que foi esposa do mensageiro que trabalhou, né, que lutou por esta mensagem, a pessoa que esteve ao seu lado, lhes dando remédio, lavando sua roupa, cuidando dos seus filhos, cuidando de sua casa, fazendo tudo, né, tudo mesmo por ele, para que ele viesse no sul, fosse no norte, no centro-oeste, até altas horas da noite, orando no celular pelas pessoas da África, da Europa, de todo o Brasil, ajudando pessoas viúvas, pessoas necessitadas. Às vezes ele ajudava e tudo que ele ganhava, ele ultrapassava ainda, ajudando. Sempre ajudou nós, os ministros, os pastores, todos foram ajudados por ele. Pagou minha passagem para a Europa, para ir lá dar a ceia para uma família. Pagou minha passagem para ir a Angola, na África, para ir ali, ter uma reunião, um companheirismo com os irmãos ali de Luanda, e sempre sustentou esta obra. Então não é de nós vir dizer assim que nós não temos obrigação com a viúva porque ela está congregando com outro. Nós temos obrigação, sim. Nós somos membros do ministério do pastor Osmar. O que nós somos hoje, o que nós temos hoje, nós somos gratos a ele. O ministério que eu tenho hoje, que é grande, o meu ministério, gratos a ele. Ele nunca foi um homem ambicioso, ele me passou o tabernáculo de Santa Maria, os irmãos de São Borja, irmãos que congregam aqui, muitos foram passados a ele me passou para mim. Hoje eu atendo alguns irmãos no Brasil, o pastor Mendes também atende, o pastor Sinival. Então nós, como pastores, como membros, eu fiquei assim, comovido. Eu cheguei em Santa Maria ontem, e o irmão Salatiel, vou citar o nome dele, mais de 80 anos de idade, patriarca ali em Santa Maria, ele sempre me traz o seu dízimo, sempre, ele sempre trazia uma oferta, ele dizia, isso aqui é para o pastor Osmar, para o CD, né? Era uma oferta que ele dava. E ontem ele disse, pastor, aqui estão meus dízimos, e aqui tem uma oferta, é aquela que eu dava para o pastor Osmar, se eu passa para a viúva, para mim. Vai fazer todo mês. Depois veio o irmão Solano, me mandou hoje pela manhã, eu enviei para ela. Agora, meus irmãos, as pessoas dizem, a viúva não recebe dízimo, não é pastora, mas tem um meio de ajudar. Tirar do seu bolso, não precisa tirar do dinheiro de Deus, para ajudar em gratidão ao que o mensageiro fez. Se você vivesse nos dias de Pedro, e Deus levasse a Pedro, e Pedro foi o mensageiro daquele dia, e sua esposa ali, você não ia ajudar a completar o salário dela?
Tá? Então Deus levou o pastor Osmar, deixou a esposa com 2 filhas solteiras, um filho casado. Filho casado ele já se vira, né? Mas tem 2 filhas solteiras, umas ricas de umas meninas, crente, né? A irmã Ruth é uma cristã, uma verdadeira cristã mesmo, né? Eu acho um absurdo pessoas ir na internet para poder realmente denegrir a imagem da família do pastor. Eu acho isso ridículo. Vocês são da mensagem, vocês deveriam realmente se conscientizar. Eu vou falar uma palavra mais leve do que falar uma palavra pesada, mas se conscientizar, cair em si. Veja Atos capítulo 6, versículo 1. Houve discussões por causa das viúvas que eram desprezadas pelo ministério da igreja primitiva. Foi aonde eles instituíram os 7 diáconos. Estevão, Filipe, Pabna, Nicolau, e homens de boa reputação, né, cheio de sabedoria. É que o diácono tem que ser de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. 3 coisas para qualificar esses diáconos. Então, como é que o senhor diz isso, pastor João Bispo? O que eu digo, meus irmãos, não é para exaltar a gente, desde que sepultaram o pastor, eu já comecei a fazer a minha parte com a família do pastor, chamada irmã Ruth, a irmã Chero e a irmã Samara, né? Não a outra, porque a outra família são de maiores, eu estou falando essa aqui desse ministério. Agora, nós também podemos enviar uma oferta para uma filha do pastor que é deficiente, especial, né, que merece uma ajuda, que ganha uma ajuda do governo. Né? Você sentindo, pegue o pique ali com a responsável, porque o pastor não deixou fortuna, não deixou fazenda, não tinha Ferrari, não tinha BMW. O pastor não era como esses pastores de hoje, e sendo que, se ele quisesse, ele teria. Ele tinha o mundo nas suas mãos, mas ele não usou esse poder. O poder que Deus deu para ele não usou, como muitos usam, né? E pede, não. Foi um homem que nunca pediu uma oferta, nunca pediu dinheiro. Então, nós, deste ministério, temos uma obrigação, né? Agora, não venha dizer que vamos fazer acepção de pessoa, ela não é, ela é igual às outras viúvas. Ela é igual às outras, ela é uma pessoa humana, mas as outras viúvas não foram esposa de um mensageiro. A igreja tem obrigação com as outras viúvas, mas esta foi esposa do mensageiro. Por isso eu senti hoje, por Deus, de fazer esse pronunciamento para a igreja no Brasil e no mundo. Atos capítulo 6. As viúvas eram desprezadas, né? A igreja de Jeffersonville não desprezou a irmã Meda Broi Brana. Então, a igreja do Brasil, ela não vai desprezar você, irmã Ruth Floriano da Costa, né? Porque essa igreja crê nesta mensagem. Essa mensagem é a mensagem que prepara a noiva para o rapto. Nós conhecemos um mensageiro, e Deus deu esse mensageiro como seu esposo. Você teve o privilégio de ver o anjo do Senhor, né? Aquele vento que soprou do seu lado e aquela voz que falou com você. Foi testemunho que ela deu, e ela sabe
a pessoa que ficou ao lado desse mensageiro, desse anjo, todos esses anos, uma experiência como a irmã Meda Broy Brana. Ela também esteve ao lado. Eu gostei do testemunho, do pronunciamento do irmão Joaquim Rodrigues, administrador do tabernáculo de Goiânia, um grande tabernáculo, uma igreja muito bem edificada. Ele disse: irmã Janaína, não se preocupe, essa igreja vai cuidar de você. Então, o cuidado da igreja, a pessoa tem o direito de escolher qualquer pastor, mas aquela igreja tem aquela obrigação, porque o pastor Joaquim foi o fundador daquela igreja de Goiânia e o pai de todas as igrejas do Brasil e do mundo. O pastor Osmar foi o fundador da igreja de Franca e o pai desse ministério no Brasil e no mundo. Deus abençoe o irmão Joaquim Rodrigues, um grande administrador, um grande homem, um amigo meu. Eu gostei, não esqueci, né? A irmã Janaína, a viúva do saudoso pastor Joaquim, né? Deus recolheu o pastor Joaquim, não demorou muito, Deus recolheu o pastor Osmar, e a irmã Ruth ficou assim, viúva, né? Vamos lembrar de orar por ela. E se vocês querem a cópia do meu pronunciamento, quer falar comigo, né? Há muitas coisas, você quer perguntar, você vem no meu zap e a gente pode conversar. Deus te abençoe. Vamos para a nossa palavra.